quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí só clicar em curtir e também se inscreve para acompanhar todo o nosso conteúdo. Eu vou falar hoje sobre o livro Senhor do Lado Esquerdo, que é um livro brasileiro do autor Alberto Mussa, livro que foi lançado em 2017, é um livro bem recente. Esse livro ele é muito bom, um livro muito interessante, e me chamou a atenção nele alguns elementos que constituem a narrativa e que o autor consegue amarrar muitíssimo bem isso. O primeiro desses elementos é o romance policial. A trama desse livro se envolve em torno de um crime e envolve a investigação desse crime. E normalmente essa ficção policial é um pouco ignorada dentro do todo da literatura brasileira. Então é interessante ver esse tipo de narrativa sendo explorado de uma maneira tão boa, tão eficiente. Um outro elemento que o Mussa coloca nesse livro é uma perspectiva histórica. Ele retrata, ele tem uma ambientação geográfica muito delimitada, que é a cidade do Rio de Janeiro, e ele apresenta muito bem fatos históricos referentes ao Rio de Janeiro, como a fundação da cidade, os ataques de pirata, a vinda dos escravos, a relação dos portugueses com os índios e todos esses elementos que constituíram na fundação e na criação dessa cidade. Um outro elemento é a questão arquitetônica, social, as relações entre as pessoas na cidade do Rio de Janeiro, sendo que a história se passa no ano de 1913. Então ele faz uma reconstituição de época, de locais, de formas como as pessoas viviam, de relacionamentos, de trabalho, de convívio, e por aí a gente pode imaginar várias outras relações, do termo onde se mora, onde se vai, onde se vive, o que se faz. E o quarto elemento que eu achei muito interessante também é o aspecto cultural. O Mussa trabalha muitíssimo bem a cultura negra, a cultura indígena, ele conhece muitíssimo bem questões referentes à religião, à música, à cultura, e o livro tem uma riqueza muito grande desses elementos. Então, a gente tem esses 4 pontos que eu coloquei muitíssimo bem amarrados. Ele faz uma narrativa policial que aborda muito bem a cidade do Rio de Janeiro, sua história, sua geografia, sua cultura, e é um livro muitíssimo bem realizado dentro da linha narrativa que ele se propõe a apresentar. Em alguns aspectos ele acaba me lembrando o trabalho do Humberto Eco, que o Humberto Eco em alguns de seus livros criou narrativas policiais fora de um contexto atual, num contexto histórico e carregado de elementos culturais, e é a mesma coisa que o Mussa faz nesse livro, uma narrativa policial impregnada de elementos da época em que a narrativa se passa. A história do livro se dá em torno de um assassinato e de um policial investigando esse assassinato. O assassinato ocorre no prédio que pertencia à Marquesa de Santos, que foi amante de Dom Pedro I. Nesse universo que o Mussa nos apresenta, a antiga casa que era da Marquesa se tornou um prostíbulo nas mãos de um médico polonês. E esse médico polonês usa esse prostíbulo para fazer observações acerca da sexualidade humana. Então, por trás da fachada do prostíbulo, na verdade, tem um grande laboratório de experiências humanas. Ele está observando os hábitos sexuais, as práticas, os desejos. E o Mussa, inclusive, coloca que esse médico foi colega de faculdade do Freud. Então, teriam vindo da mesma origem
da busca pelo entendimento da sexualidade. E dentro desse prostíbulo ocorre um homicídio, um homem do alto escalão do governo Hermes da Fonseca, que era o presidente do Brasil na época, aparece enforcado. E por se tratar de uma figura importante, o crime acaba sendo abafado e ocorre toda uma investigação às escondidas. E nessas investigações a gente tem o perito Baeta, que ele conhece métodos de investigação científicos, que é algo muito novo dentro do Brasil. Ele, por exemplo, utiliza questões como a impressão digital, que era algo que não estava presente no Rio de Janeiro de então. Ou seja, ele tem um pensamento à frente, um pensamento científico, para tentar criar, realizar, chegar até a identificar quem é o criminoso. E a gente vai ter o Baeta, então, tentando descobrir quem é o assassino, e acaba tendo como principais elementos da sua pesquisa a Fortunata, que era a prostituta que estava com a vítima no momento que foi forcado, o Aniceto, que é o irmão dela, que tem um passado sombrio que ninguém entende, e o Rufino, que é um babalorixá, um pai de santo, uma pessoa muito ligada a religiões afro, que é muito procurado, né, pelos seus feitos religiosos, é uma figura muito relevante dentro dos contextos em que a história se desenrola. Então, essa história toda, a gente tem uma investigação policial envolta em todo um aspecto histórico, em elementos históricos, ou seja, dentro de um prédio muito famoso da cidade do Rio de Janeiro. Tem elementos da história do Rio de Janeiro que foram muito importantes, como a reforma do Pereira Passos, como o fim da escravidão, a abolição da escravidão, o processo de modernização do Brasil, de inserção de novas técnicas, como a gente tem no caso da formação de uma polícia científica no Brasil, e um aglomerado de informações. É um livro com uma base de informação muito vasta, então ele vale, além de valer pela sua riqueza literária, ele vale também pelo aprendizado que a gente pode absorver dele, que existe um conteúdo muito grande de informação que a gente pode estar absorvendo desse livro. E a linguagem do Mussa é uma linguagem extremamente saborosa, palatável. É o tipo de livro que a gente lê rapidamente, é muito agradável de se ler. Não tem firulas literárias, não tem nada de peso, nada de difícil compreensão. É um livro muito agradável de se ler. Ele consegue ser muito bom, muito profundo, com uma grande gama de informações. Ele tem um eixo condutor, que é deixar o leitor em dúvida sobre a identidade do assassino. Isso vai cativando o leitor ao longo de toda a sua leitura, e sem ser nem um pouco cansativo. É uma leitura que a gente consegue realizar ela até num prazo curto de tempo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.